Esse é uma situação que o profissional, você está falando do arquiteto, do engenheiro civil, né, de todo mundo da construção, é uma situação que muitas vezes desgasta bastante, tem que realmente conseguir filtrar, né, toda essa pressão que vem do cliente para não se tornar algo que vai estressar ao ponto de se tornar um esgotamento mental e físico, né, que a gente chama de síndrome de burnout. Que assim, tem acontecido muito hoje e, dependendo da profissão, isso acaba sendo mais fácil acontecer do que em outras. Sim. E no caso de vocês que lidam com desejos, sonhos, pressão por prazos, pressão para tudo ficar perfeito, pressão de orçamentária, de todas as formas. Todas as formas. Realmente tira o sono e pode levar, sim, a um desgaste muito, muito intenso aí, beirando aí até podendo virar um transtorno de ansiedade, a pessoa evoluiu para um quadro de depressão. Então, esse cuidado profissional é extremamente importante. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Também Smart Lajes e Proteção, que faz lajes de grandes vãos. Você que precisa fazer uma obra de grandes vãos pode contar com a Smart Lajes e Proteção. Hoje eu estou aqui com a psiquiatra, doutora, né? Ela é médica psiquiatra, Flávia Sano. Fala, Flávia. Oi, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por ter me convidado, Lúcio. Estou muito feliz por falar sobre saúde mental, um tema extremamente atual e importante que a gente esteja falando sempre. Exato. E eu agradeço. Eu também, eu adoro o assunto. A gente estava fazendo um briefing e estava contando para ela que sou apaixonado aí por saúde mental, autoconhecimento. Inclusive, ela grava um podcast aqui no nosso estúdio, que é o Surtadamente. Conta um pouco desse podcast pra gente, para as pessoas conhecerem o canal também. O Surtadamente foi uma ideia que eu tive junto com o Paulo. Eu sou psiquiatra, ele é psicólogo, para a gente fazer um podcast que trouxesse de uma maneira leve, irreverente, educativa, de uma maneira mais interessante, para que as pessoas pudessem entender mais sobre saúde mental. Né? Sem ser aquela coisa tão técnica, é lógico que é tudo embasado em ciência, mas de uma maneira mais descontraída, para desmistificar mesmo muitas coisas que a gente tem na psiquiatria, e dessa forma as pessoas têm um acesso muito mais aplausível. Sim. Não, foi plausível. Não é aplausível, é plausível. De uma maneira muito mais prazerosa. Beleza. Tá. E existe rivalidade? Desculpa a pergunta, mas para a gente jogar uma fogueirinha aqui, uma gasolina na fogueira, entre o psicólogo e o psiquiatra. Me desculpe, perdi aqui. Vamos lá, vou te fazer de novo a pergunta. Tá. Existe rivalidade entre o psiquiatra e o psicólogo? Uma pergunta, né? Porque o arquiteto, que nem aquela história do arquiteto e do engenheiro. Eu gostaria de falar para você que não, mas na verdade acaba tendo, porque eu acho que tem alguns profissionais que ficam um pouco confusos em relação ao papel de cada um. Então, o psiquiatra, ele é médico, então ele vai cuidar do que é transtorno. Ele vai medicar mesmo. Do que se torna patológico, o que precisa medicar, o que tem a ver com uma disfunção química mesmo no cérebro. Entendi. E o psicólogo, ele vai cuidar mais dos aspectos psicológicos, sociais, da dinâmica que a pessoa tem em relação à relação com outra pessoa, com o passado dela, com as situações. É algo muito mais ambiental. E normalmente o ideal é se trabalhar juntos. Certo. Só que, às vezes, tem alguns profissionais que acham que se tratar com o psicólogo não precisaria do psiquiatra, se tratasse com o psiquiatra não precisaria do psicólogo.
tem Sim. alguns profissionais que ainda têm essa confusão. Uhum. Mas, assim, não, o ideal mesmo é que somem força, isso seria o ideal para o paciente, o melhor para Certo. ele. Legal. E a gente estava também, já contei para Flávia que a gente já recebeu alguns psicólogos e também psiquiatras aqui no nosso podcast. Que assim, o cliente, quando tem alguns caminhos aqui que eu posso citar. Então, um cliente vai fazer uma obra, ele vai colocar o dinheiro da vida dele ali, todos os planos, vender um apartamento, fazer aquela obra. Então, ele está à flor da pele, a expectativa é muito alta. Então, fica um clima tenso ali, né, para o cliente. E também para o arquiteto ou engenheiro, fez ali uma faculdade, está iniciando na carreira e ele pega um cliente nesse estado assim de nervos à flor da pele. Sim. Ele tem pouca experiência, às vezes pode pegar um cliente um pouco mais ríspido, e aí vem a ansiedade, a falta de sono, vem tudo, aquela avalanche de sentimentos, né? De um lado, de outro, de todos os lados. Esse é uma situação que o profissional, você está falando do Uhum. arquiteto, do engenheiro civil, né, de todo mundo da construção, é uma situação que muitas vezes desgasta bastante, tem que realmente conseguir filtrar, né, toda essa pressão que vem do cliente, para não se tornar algo que vai estressar ao ponto de se tornar um esgotamento mental e físico, né? Que a gente chama Sim. de síndrome de burnout. Que é, assim, tem acontecido muito hoje, e dependendo da profissão, isso acaba sendo mais fácil acontecer do que em outras. Sim. E no caso de vocês que lidam com desejos, sonhos, pressão por prazos, pressão para tudo ficar perfeito, pressão de orçamentária, de todas as formas. Todas as formas. Realmente tira o sono e pode levar, sim, a um desgaste muito, muito intenso aí, beirando aí até podendo virar um transtorno de ansiedade, a pessoa evoluiu para um quadro de depressão. Uhum. Então, esse cuidado profissional é extremamente importante. Tá sempre... E assim, no seu consultório, você tem pessoas ligadas à construção civil? Não vou nem dizer engenheiro e arquitetos. O que você escuta nas suas consultas? O que essas pessoas estão dizendo? Tá. Né? Qual é a dor dessas pessoas? Eu tenho pacientes tanto arquiteto quanto engenheiro civil. Eu falei, não conta, fala que é só da engenharia. Não, mas é um perfil diferente, né? Sim. O da engenharia, ele sofre muito por realmente essa questão de muita responsabilidade nas costas, muita pressão, muita tensão, prazo. E aí, assim, tem a questão de lidar também com a mão de obra, né, não especializada, que também é bastante difícil. E ele fica no meio dos dois, né? Do cliente, da mão de obra. E assim, normalmente se torna um estresse muito grande que a pessoa passa a não dormir, passa a não conseguir gerenciar direito as próprias emoções. E aí acaba indo para um quadro de depressão, ansiedade e vai lá para o meu consultório. Sim. O arquiteto, que eu estava contando para você, também tem esse tipo de pressão, tem essa questão de prazo, mas os que mais me procuram são normalmente os que estão tendo uma dificuldade maior de funcionamento. Porque, não vou falar que todo arquiteto tem TDAH, né? Mas, assim, boa parte dos pacientes arquitetos que eu atendo tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. E aí eu acho que chega esse fator limitante de que precisa de muita organização, dessas questões mais executivas, né, de execução, que aí começa a ter um pouquinho mais de limitação, de dificuldade. Aí eles acabam procurando o psiquiatra. Essa é uma experiência minha. Como? Não estou falando que é do modo geral, tá? TDAH. Como que a pessoa vai identificar? Nossa, ele é TDAH? Não é? Porque assim, eu tenho a impressão que eu sou, que eu não sou, eu não sei. Eu vejo os programas e eu falo, cara, não sou assim.
Não sou assim. Sim, Então, tem que tomar um cuidado, porque Aham. o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, agora, assim, tem sido muito falada, sim. né? E às vezes confunde, porque dificuldade de atenção, muitas coisas levam a dificuldade de atenção. Uhum. Uma pessoa que está estressada, uma pessoa que está mais cansada, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que está no estado de depressão, uma pessoa que é bipolar, todos vão alterar a atenção. Então, Uhum. assim, num momento da vida que a pessoa está desatenta, não quer dizer que ela tem transtorno de déficit de atenção. O transtorno de déficit de atenção é uma pessoa que tem essa dificuldade de atenção, primeiro, ao longo da vida inteira dela. Sim. Então, é uma disfunção que a pessoa percebe que não vem de hoje, vem desde a infância. Uhum. Né, que tem dificuldade de concentrar na escola, na aula, com os professores, que nas provas também não conseguia ler direito, tinha uma capacidade boa de raciocínio lógico, mas na hora de executar lá as provas, ela não prestava atenção, ia mal. No dia a dia também, aquela pessoa que todo mundo olha, tá sempre no mundo da lua, esquece tudo, é desorganizada no dia a dia, Uhum. não consegue cumprir prazo, não consegue ter um funcionamento tranquilo. Certo. É como se ela sofresse muito o tempo todo para ter o mesmo funcionamento que uma pessoa que não tem essa dificuldade de atenção. Sim. Então, assim, também. Aí vai para o lado também de uma pessoa que acaba sendo mais esquecida, mais voada. Então, não consegue ficar parado. Às vezes tem o transtorno de déficit de atenção, tem o que tem déficit de atenção somente, tem o que tem o déficit de atenção e hiperatividade, os dois, e tem a Eu pessoa ia que só perguntar tem. isso. E a E pessoa a que só pessoa tem que pensa hiperatividade. muito e, em vez de focar em uma atividade, tá fazendo uma aqui e pensando na outra ali. Pode ser só. Excesso de pensamento. Então a pessoa que tem déficit de atenção, normalmente, como ela não consegue focar muito Uhum. tempo no lugar só, a cabeça dela voa. Mas tem aquela pessoa que é hiperativa também, que ela tem uma Eu tô hiperativação tentando me nela. achar aí. Por isso que eu perguntei. E aí é aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, Hum. é agitada, não consegue parar, e a perna balançando, e levanta várias vezes numa aula para ir no banheiro, para voltar, mexe com todo mundo, volta. Normalmente é impulsiva também, então quando ela está falando, quando alguém está falando, ela fala em cima, ela interrompe tudo. Então tem aquela impulsividade, tanto impulsividade na vida de um modo geral. Uhum. Normalmente as pessoas com déficit de atenção e hiperatividade têm uma tendência maior a sofrer acidentes automobilístico, aí para as drogas, tudo por uma questão de impulsividade. Ter um pouco mais compulsões de um modo geral, compulsão alimentar. Então esse lado da impulsividade também é algo que judia bastante da pessoa que tem TDAH. Sim. Não consegui me identificar, que eu penso bastante. Engenheiro civil normalmente eu tenho bem... uma certa organização, né? Senão eu não tinha construído tudo que construí. Então, sou muito planejador. Engenheiro civil normalmente tem uma boa... normalmente é bem focado. Tô fazendo quase uma consulta aqui, me desculpe, viu, pessoal? Mas... Para funcionar bem, senão ele já teria procurado... Se você tivesse, acho que, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quantos anos você tem de formado? De formado? De formado, uns 17 anos. E mais a faculdade, né? Não, na segunda faculdade, peraí, não, são mais tempos. É que eu tenho 2 graduações. Então, mas assim, se você... Mais de 20 anos já. E como um engenheiro civil que precisa de muito planejamento, muita organização, todas as coisas, tudo sistematizado, né? Tem que ter uma execução muito boa. Sim. Já teria te dado prejuízo, você já teria isso chamado sua atenção e você então teria procurado. Ou você não teria funcionado bem, não teria chegado onde você chegou, né? Ia estar tropeçando por aí, né? Tô salvo, então. Que ótimo, eu já descobri. Mas vamos supor... Eu vivo pensando nisso. Nossa, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Mas às vezes, vamos supor que numa fase que você está muito cansado, muito estressado, não está dormindo bem, está muito ansioso, pode ser que você falhe a sua atenção, entendeu? Mas não quer dizer que é esse transtorno da vida toda. Mas um momento que você realmente está muito cansado, estressado. Exatamente. Você estava falando e eu estava pensando, excesso de atividade, aí te tira o sono, você não consegue relaxar, não consegue descansar.
Então é bem complexo, né? Eu que tenho muitas atividades, acontece. Mas eu, ao longo do tempo, eu fui conseguindo desligar o profissional do pessoal, né? Do Lúcio e das outras atividades. Sim, isso É muito difícil fazer isso, mas eu consegui. Isso é uma fórmula, assim, fantástica, uma das principais, quando a gente fala em pessoas que estão com esgotamento mental e físico por causa do trabalho, é conseguir desligar, né, se desligar do trabalho quando chega em casa. E o contrário também, desligar de casa quando chega no trabalho. As duas coisas. Então, isso é algo primordial. Legal. E assim, esses profissionais que estão iniciando a carreira, não sei se você já teve algum atendimento no início com um profissional que está iniciando a carreira. Por quê? Ao longo dos anos de trabalho, a pessoa vai criando casca, né? Vai tomando um tombo ali, curando as feridas e vai aprendendo com a vida, né? Então, quando a pessoa está iniciando aquela atividade, eu sou um novo engenheiro, ou sou um novo arquiteto entrando no mercado. Ele está frágil, não sabe muito. E aí tem um cliente que é um empresário, o cara já experiente, não que ele vá se aproveitar, mas ele tá ansioso ali, né? Botando o dinheiro da vida dele, ele quer tudo, fica ali em cima, né, do profissional, e é isso e é aquilo, a cabeça dessa pessoa fica... A expectativa muito alta, né? Assim, se a pessoa não tem experiência para levar uma carga tão grande dessa, uma responsabilidade tão grande dessa, realmente vai levar a pessoa a uma ansiedade muito grande. Mas você sabe que hoje um paciente, por coincidência, ele é arquiteto, ele já está mais experiente, né? Ele já é sênior e tal. Mas ele estava me falando que uma das coisas muito frustrantes para quando acaba de se formar é que na faculdade o arquiteto fica planejando estádios de hospitais, hotéis, coisas grandiosas. E quando ele acaba de se formar, na verdade, ele vai reformar um banheiro. Né? Então, assim, a sensação... E depois ele vai reformar 2 banheiros. Aí ele começa a perceber que ele vai, por um tempo na vida dele... uma construção ali de carreira, né? Que por um tempo na vida dele, ele vai reformar vários banheiros para ganhar a vida. E que ele nunca, talvez, vá construir um estádio. Então, ele estava contando que, assim, no começo é bastante frustrante essa sensação de que... sair com aquela sensação de grandiosidade e na vida real, na vida prática... né? Realmente é bem diferente como começar a vida, iniciar do começo, né? Não que ele não possa fazer um estádio, mas assim que ele saiu da faculdade, ninguém vai bater lá no escritório dele, faz um projeto do estádio aí para mim, né? Até porque precisa uma série de normas ali, um grande escritório para fazer isso tudo. Mas é um choque de realidade, não é, Lúcio? Assim, que a pessoa, olha, vou acabar, você sai da faculdade, o médico também, né? Eu vou sair da faculdade, e aí você tem que começar do começo, né? E aí tem aquela história do cara que não aguenta a pressão ou do cara que não consegue sobreviver também, que isso é muito frustrante. Então você escuta histórias, né, de advogado que é um piloto de Uber ou um arquiteto ou um engenheiro, tem de tudo. Você encontra profissionais aí fazendo trabalhos que não é aquela especialidade dele. É muito frustrante, né? O começo de carreira é sempre muito difícil, né? Eu atendo bastante também médicos recém-formados. Que aí acabam, às vezes não conseguem passar na residência. Achei que isso não chegava na medicina, né? Porque todo mundo sonha que a medicina é um dos cursos, né, que as pessoas têm aquela... Nossa, é um médico, tal, tudo. Mas eu acho que atualmente o médico recém-formado é um dos que estão mais adoecendo. Primeiro porque não tem um número suficiente de vagas para se especializar nas residências médicas. Então, assim, a grande maioria fica de fora. E aí vai direto para os pronto atendimento. E lá no pronto atendimento não é... o plantão, né? O plantão. O cara fica lá 12 horas de uma vez. 12 horas. E, assim, hoje o médico não é tão bem respeitado como era antes, né? Então, assim, muitos se queixam
da forma como é tratado pelo próprio paciente no pronto atendimento. É vice-versa, né? O paciente se queixa do médico, mas o médico também, muitas vezes, de trabalho certa de 12 forma, horas 12 horas não é fácil. e não é bem reconhecido, né? Sim. Então, eu acho que começar, o começo é muito difícil para todos. Não, então, como eu falei, né, da pessoa ir criando uma casca ali, é um processo. Sim. Então, a dor, né, que nem você, quando você é criança, que toma uma chinelada da mãe ali, que ela tá te ensinando que aquilo não é correto. É basicamente a mesma coisa, né? Você aprende muito com a dor. Ninguém aprende com flores, né? Então, geralmente, quando você tem um cliente e você viveu uma determinada situação ali, você já fala, cara, vou colocar isso no meu contrato, no próximo contrato eu não vou deixar isso acontecer. Então, você vai aprendendo, né, na dor. Você, não sei, um trabalho na psiquiatria, eu não sei como que ele é tratado, se é similar um do psicólogo que conversa muito com o cliente. Então, a gente conversa muito com o paciente, mas mais para entender o quadro dele. Sim. Então, assim, se você aparecesse lá no meu consultório, Lúcio, eu ia perguntar muito para você sobre os seus sintomas, o que está acontecendo com você na sua vida, o que aconteceu, mas, assim, investigando mais se você está adoecido. Sim. E o porquê, né? Mas no objetivo de te tratar. Tratar de uma maneira médica, medicamentosa lá. Agora, a gente conversa mais nesse aspecto. Agora, para fazer a psicoterapia, para você ir lá no consultório e falar sobre você, de autoconhecimento, de tentar melhorar seus aspectos da sua vida, da sua relação com a sua esposa, da sua relação com seus filhos, da sua relação com o trabalho, isso é um movimento mais da psicologia mesmo. Entendi. Tá? Que aí você vai toda semana, durante 1 hora... Você tem aquele horário para falar sobre você. Então, é um trabalho diferente. Entendi. Então, o psiquiatra vai ver ali, quimicamente, como que não está funcionando, ou falta alguma vitamina, e aí esse cliente, ele está numa menopausa. A gente vai juntando todas as peças. Mas, assim, o psiquiatra também é bem diferente do clínico de outras especialidades, que existe um exame, que a pessoa faz o exame e aí mostra, olha, tá com uma fratura na tíbia. Sim. E aí é isso. Não, o psiquiatra, não existe um exame que vá mostrar a doença. Então, assim, é tudo pela nossa observação, pela nossa entrevista psiquiátrica que a gente faz e como a gente consegue tirar todas essas informações do paciente, fazer um raciocínio clínico para chegar àquele diagnóstico. Sim. Então, não existe um exame. Não é um exame? Eu achei que era um exame de sangue. Não existe um exame de sangue, não existe um raio-x, não existe uma tomografia, um exame de imagem, não. É tudo o psiquiatra que avalia. Então, por isso que a conversa é muito importante, sim, entendeu? Entendi. Mas a gente não vai fazer a psicoterapia. A conversa é muito importante para a nossa investigação. Sim. E assim, a gente está falando muito aqui do momento, da construção, ou da pessoa que acabou de se formar. Isso está muito envolvido não só com o trabalho, com o estresse, mas com o sentimento, né? Da pessoa ali. Pô, eu estou num momento vulnerável da minha vida, eu estou com medo. Ou por que eu estou com tanto medo? Ou as coisas não estão dando certo? Parece que eu estou falando de psicologia, mas é a vida humana, né? Então, na verdade, acho que... Será que eu vou dar conta de tudo que eu aprendi? Como nem será? Todo mundo dá conta e nem todas as profissões dão certo. Será que as portas vão se abrir, né, para mim? Desafio. Será que alguém vai abrir a porta? Será que eu vou conseguir chegar em algum lugar? Será que eu vou conseguir ser o profissional que eu projetei a minha vida inteira? E tem outro Será detalhe, que eu vou me frustrar? Né? Se é uma pessoa mais tímida, como que as portas vão se abrir ou
é muito mais difícil a pessoa acessar as portas, o mercado, as pessoas se falarem e chegarem. Hoje se sabe, né, que a inteligência emocional, ela é mais importante até do que a inteligência QI, né, o quociente de inteligência. Olha, que Porque, legal. porque a comunicação, né, a forma como você lida com o outro, isso é mais importante do que a própria execução para você chegar em algum lugar. Beleza. Eu sinto isso, porque A sua resiliência, né? ao longo da minha carreira, primeiro, você vai cada vez sendo um profissional melhor, entendendo mais o cliente. Agora também, eu tô há 2 anos gravando podcast, fiz um curso de oratória profissional. Isso mudou a minha vida completamente. Sim. Por quê? Eu falo melhor, numa reunião me saio melhor, sou mais confiante por estar aqui no podcast, por ter gravado mais de 200 podcasts também, você acaba falando, né, melhor, sendo mais fluente na própria fala, naquilo Sim. que você quer comunicar. Então, isso abre portas. Sim. E por isso eu comentei, né, uma pessoa mais tímida, mais fechada, mais... Cara... E a inteligência emocional vai além, porque vai da empatia, de como você consegue se colocar no lugar do outro, da sua resiliência, do quanto você suporta as coisas, da sua teimosia, do seu esforço. Sim. Então, assim, não adianta uma pessoa ser só inteligente, saber estar lá passivamente e ela sabe fazer. Não, ela precisa conectar todos esses fatores, conectar com as pessoas, conectar com as situações, ser resistente, resiliente, empenhado para chegar ali, né? Exato. Então... E assim, no meu papel, né, dentro do que eu faço, por exemplo, na Obra Tech Projetos, que é uma empresa de projetos, tenho outras pessoas trabalhando lá. Então, vou dar esse exemplo para quem tem um escritório de arquitetura ou qualquer outro escritório. Eu sou mais da comunicação, tenho meu podcast, eu faço reuniões com clientes, mas já tive pessoas no meu escritório que chegaram e falaram, eu não vou fazer reunião com cliente. Eu falava, por quê? Não, porque eu sou tímido, tenho vergonha, não sei o que, tal. Não quer. Então, normal. Até eu tô abrindo os olhos aqui de alguma pessoa que é mais tímida. Por quê? Ela pode trabalhar também no escritório. Só que não sei até onde a pessoa vai. Vai ser limitado onde ela vai conseguir chegar, com essa né? atitude, exatamente. Talvez ela seja mais operacional, né? Sim. Talvez não seja um líder. Entendeu? Sim, Então, dependendo de onde você quer chegar, você tem montanhas para escalar e barreiras para quebrar. Com certeza, com certeza. Quando a pessoa tem essa limitação mais da capacidade socioafetiva, socioemocional, ela vai ficar limitada a um espaço, né, só de execução. E aí não adianta ter muita ambição, não. Por isso que é importante se desenvolver esse lado socioemocional. Muito importante fazer, né, uma escola de comunicação, fazer aí uma oratória. Autoconhecimento. A psicoterapia, fundamental, né? Assistir Surtadamente. Assistir o Surtadamente. Com certeza, você tem insights ali. Eu adoro, né? Eu montei esse podcast porque eu adoro podcast. Esses de autoconhecimento, né? Então, tem diversos categorias de podcasts ali que eu gosto. Com certeza, Surtadamente gostarei. A gente tá há um ano e meio. Não assisti ainda, mas agora eu já coloquei a ficha aqui e vou assistir. A gente tá mais ou menos há um ano e meio. E, nossa, bom, né? Foi muito bom. Acho que acrescenta, a gente traz pessoas diferentes, acrescenta muita... melhora muito a nossa capacidade de comunicação, mas também essa interação com outros conhecimentos também que traz pra gente, né? E é uma experiência diferente, uma vivência diferente. Sim. Super gostosa Com certeza. E assim, em qual momento que você, para quem estiver assistindo e tá vivendo um momento delicado na vida, em que momento você acha que... Você acha não, você tem certeza, né? Que essa pessoa tem que procurar um profissional. Um psiquiatra ou um psicólogo, ou ele não sabe a quem recorrer, se é um psiquiatra ou um psicólogo. Lúcio, eu vou falar de 2 aspectos, então. Certo. Um que vamos estiver relacionado ao trabalho,
Certo. Então, assim, você está em dúvida se você entrou numa síndrome de burnout. O que seria síndrome de burnout? É um estado de esgotamento físico e mental que a pessoa começa a ter. Uhum. É uma sensação de desdém, de negatividade em relação ao trabalho. A pessoa já de vez em quando eu passo por isso. Não quer muito mais saber do trabalho. E uma sensação também que já não tem muita capacidade nem competência para aquilo. Que não nasceu muito para aquilo. Então, assim, já começa a se distanciar. Aquilo que seria... No meu caso, quando eu sinto que eu não tô legal, eu vou dormir. Aí no dia seguinte eu tô bom. Então, é isso que eu ia falar. Resolvi. Então, essa é uma diferença. Descansar. Essa é uma diferença, porque a síndrome de burnout... Não, porque a síndrome de burnout, a pessoa não melhora descansando. Entendi. Tá? Ela pode até tirar férias e falar assim, acho que você tá cansado, tira férias de 15 dias aí. Não, ela tá realmente em burnout, em esgotamento, nem as férias vai adiantar. Agora, é diferente se ela estiver só cansada. Uhum. Eu tô cansada... Trabalhei demais, faz 2 semanas que estou trabalhando demais, mas se eu descansar esse final de semana, eu já vou estar outra. Sim. Eu já volto a gostar do que eu faço, eu já amo, vou com bastante entusiasmo, volta tudo normal. Então, assim, essa é uma das diferenças. Tá. O burnout é tudo isso e você não se recompõe, não reage. Ela vai declinando ali uma vida profissional, uma vida familiar. Sim. Uhum. E assim, acaba se estendendo pro resto, porque se ela tá esgotada profissional, quando ela chegar em casa, ela vai estar de mau humor também, ela vai estar cansada, entendeu? Tem esse reflexo na vida pessoal também. Certo. Mas, agora, se a gente for falar sem ser do trabalho, quando que a gente percebe que uma pessoa está precisando procurar um psiquiatra? Certo. Quando a gente começa a desconfiar que ela está adoecendo. Uhum. Quando ela está adoecendo? Quando ela, por exemplo, vamos dar um exemplo da ansiedade. Depois a gente dá um exemplo da depressão, que são os mais comuns. Ansiedade. A pessoa, ela está o tempo todo numa sensação de que ela está sob vigília, ela está achando que toda hora vai acontecer alguma coisa errada com ela. Sim. O tempo todo, a questão física dela... Aquele pensamento que vai te alerta, sabotando o tempo todo. A cabeça... Tem a parte que a gente fala física do medo, o coração batendo, treme muito fácil. Agora, e tem a questão da mental, que a pessoa fica ruminando ideias o tempo todo. Só pensando em coisas negativas, e o se, e o quando, e o como. E aí o tempo todo assim pensando, parecendo que está carregando o mundo nas costas, né? Então, quando acontece isso e a pessoa não tem um poder de reação para melhorar, a gente começa a pensar que essa pessoa está adoecendo. Tá? Certo. Agora, a depressão também. Se a pessoa começa numa questão mais afetiva e está triste, está desanimado, e não tem energia para nada, e está muito irritado, não consegue reagir a nada disso, o sono está ruim, está sem apetite, está com pensamentos muito negativos, a memória, a concentração está muito ruim, e ela está há mais de 2 semanas assim e não consegue reagir, a gente também é um ponto que de se procurar um médico. Sim. Tá? 2 semanas sem conseguir reagir, mesmo que seja um luto, por exemplo. Sim. Tá? Então, são sinais de doença. Ou, por outro lado, se a pessoa começa a ter... A gente tinha, desculpa te interromper, mas assim, a gente tinha comentado, até quando a gente estava fazendo um briefing, que eu já vi uma pesquisa, 95%, não sei se esse é um número exato, talvez não seja, porque pode variar, mas a maioria, quase 100% dos pensamentos não acontecem, né? Pensamentos negativos. E esses pensamentos que ficam te sabotando o tempo todo. Sim. E você fica vivendo nesses 95% que nunca vai acontecer, né? Não vai acontecer. Uhum. Então, desliga essa tomadinha aí e vamos viver melhor. Outra forma também de perceber que está adoecendo é quando a gente fala da somatização. Então, a pessoa começa a ter dor de cabeça o tempo todo, dor no estômago o tempo todo, crise de alergia. Então, assim, são sinais também que alguma coisa no organismo está adoecendo, que é importante dar uma olhada. Sim. E os vícios? Também álcool ou outro vício qualquer? Drogas? As compulsões. Eu não agora sei, por se a jogos, pessoa não tá legal, por tudo, né? Vou ali, vou tomar uma pra matar minhas mágoas. Também pode ser um dos comportamentos que a pessoa vai tentando disfarçar, né?
Que em vez de melhorar, piora, né? E vai piorando. Porque sentimentos e álcool ou droga são péssimos. Sim. Péssimas combinações. Sim. Aí. São formas de mascarar e que só agravam. Só agravam o quadro. Então, quanto mais você bebe, quanto mais você come, quanto mais você usa de artifícios assim compulsivos, você vai só se afundando mais. Sim. Se afundando mais. Beleza, gratidão. Adorei nosso papo aqui. Meu Deus, é bom demais conversar. Eu gosto muito desse assunto. Eu tinha comentado já para você que adoro conversar, né? Com psicólogos, psiquiatras. Já tivemos alguns aqui no nosso podcast, sempre trazendo luz aí para os arquitetos que assistem, para as pessoas que assistem nosso podcast. Gratidão. Parabéns também pelo seu podcast. Obrigada. Porque você precisa ali um ato de coragem. Eu vou lá gravar um podcast. Sim. E aí, o que a gente pensa? Mas será que eu vou engasgar? Será que eu vou falar uma besteira? Aqueles pensamentos que vão sabotando, que eu acabei de dizer. O começo é sempre desafiador, né? O começo é sempre desafiador. Sim. Eu lembro quando eu comecei, os primeiros dias, as primeiras vezes... Conta aí um pouco da sua experiência. As primeiras vezes que eu fui gravar o Surtadamente, eu lembro que eu ficava muito ansiosa, a gente ficava conversando antes. Sim. Mas aí, depois, com o tempo, com a prática, com a repetição, a gente vai ficando cada vez mais prazeroso, né? Daquela sensação, primeiro de tensão, vai virando prazer. Sim, eu já vi aqui vocês gravando, né? Não fiquei assistindo, mas já vi algumas a gente ri pequenos pra caramba, trechos. E é super divertido. Como é que você leva esse clima divertido ali pro podcast, falando de saúde mental. Saúde mental, de pessoas, de aprendizado, né? Saúde, de autoconhecimento. Então, que a ideia mesmo é trazer essa leveza, é falar de saúde mental, de algo que tem tanto tabu, que tem tanto preconceito, de uma maneira leve, para mostrar que é normal. É normal você ter alguma alteração psíquica, é normal ter que procurar um psiquiatra, é normal ter que procurar um psicólogo, são coisas da vida normal. Assim como se procura um médico. Assim como se procura um médico. Então, as patologias psíquicas... é um médico, né? Então... As patologias psíquicas, elas são tão comuns quanto as patologias gástricas, intestinais, cardíacas, e levando, assim, dessa maneira mais natural... Com leveza, eu acho que a gente consegue quebrar muitos estigmas. Legal. Né, na saúde mental. Agora eu fiquei curioso, vou fugir um pouco do assunto, mas vou falar um pouco da Flávia, tá? Por que medicina? Por que medicina? Porque eu queria ser psiquiatra. Verdade, juro. Não tem alguém na família médico? Eu tenho parentes médicos, mas fui a primeira médica na minha família. Daqui? Eu sou de Araraquara. Mas a minha história é que eu tenho uma avó, né, ela faleceu, que tinha uma doença grave psiquiátrica. Então, ela tem um quadro que chama esquizofrenia. Sim. E aí, ela viveu com a gente a vida inteira e eu fiquei sempre com esse inconformismo. Por que os transtornos mentais impactam tanto a vida das pessoas? E a minha avó, ela tinha muita limitação, sofria bastante. E aí eu acabei, por amor a ela, por curiosidade, querendo fazer psiquiatria. Então, eu fui fazer medicina porque eu queria ser psiquiatra. De onde? Eu fiz psiquiatria no Complexo Hospitalar de Juqueri. Um lugar bem forte, assim. Juqueri aqui em São José? Não, Juqueri em Franco da Rocha, em São Paulo. O Juqueri conheço esse nome. É bem conhecido. De algum filme, de alguma coisa. É um nome bem famoso. É um hospital psiquiátrico que foi bem pesado. E a medicina, você estudou onde? Na Faculdade de Medicina de Itajubá. Legal. Como é que você veio parar aqui em São José? Entrevista da Flávia, né? Tema. Eu vim porque quando eu estava fazendo a residência médica, eu consegui um plantão no Chuí, no Hospital do Chuí. Eu confundi o Chuí com o Juqueri, sei lá. Aí eu comecei a fazer plantão lá, depois eu consegui um emprego no Francisca Júlia, que também é daqui. Depois eu comecei a passar em concursos públicos, abri meus consultórios, e hoje eu só estou com os consultórios. Eu estou com um consultório que chama Clínica Etos. Eu sou cofundadora, junto com a doutora Neuza Mazeu. É uma clínica de saúde mental e bem-estar. Na Rio Branco, número 48.
Legal. No Barão do Rio Branco. Legal o lugar, hein? Legal, Bacana, super aquela legal. avenida ali. É. E hoje é só consultório. E como é que o pessoal te acha? Flávia Sano. @doutora Flávia Sano no Instagram. Também assistindo Surtadamente no YouTube. Isso aí, lá você vai ter um pouquinho da Flávia, né? Sim, sim. Legal. E também... e também no consultório, né? Sim. Aí o número não precisa. Não, a pessoa pode procurar pegar por lá, na rede social, lá tudo. E te buscar lá. E eu tenho algumas pós-graduações. Eu tenho pós-graduação em terapias cognitivas, tenho pós-graduação em docência e preceptoria, tenho pós-graduação em psicofarmacologia avançada e farmacogenética. Uau! Eu sou coordenadora da Liga de Psiquiatria da Faculdade Anhembi Morumbi e tenho aí o podcast Surtadamente. Você viu? Tô com uma autoridade aqui. Parabéns, Flávia. Obrigada. Adorei te conhecer. Parece que a gente já se conhece, Parece que a gente se conhece, parece mesmo. Nossa, parece mesmo. Eu tive um déjà vu aqui antes de começar. Adorei o nosso papo aqui. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo por ter me chamado. E eu fico aberto quando você quiser, eu volto. Maravilha. Faremos outros, com certeza. Trazendo o Paulo da próxima vez. Legal. Vamos trazer o Paulo, que aí a gente já faz um surtadamente da construção civil, exatamente. Tem até um bonequinho que vocês usam ali, a gente coloca ele aqui. Beleza. Gratidão. Valeu, pessoal. Obrigado. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lages e Proteção. Até a próxima.